Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18. Você encontrar, pode ficar de pé para nós lermos juntos. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, voltou para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ó Senhor Deus amado, Pai querido, ó Deus, nessa noite, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, ao lermos as palavras de Jesus, o nosso coração já queima, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua instrução, que nessa noite haja luz sobre toda e qualquer escuridão, sobre toda e qualquer falta de entendimento, aonde o diabo ele tem atuado, ó Pai. Nós clamamos pela revelação da tua palavra, a revelação da tua vontade. Ó Deus, que todo espírito que se levanta contrário ao teu neste lugar possa cair por terra em nome de Jesus. E que a tua verdade possa resplandecer sobre as trevas que muitas vezes estão no nosso entendimento, ó Pai. É assim que eu oro, ó Deus, e te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Já faz um tempo que o Senhor, ele tem, eu creio que gerado sim, dentro do meu coração, essa palavra a respeito da humildade. Eu vou indicar, né? Porque eu vou usar muito desse livro aqui hoje, usei muito dele, então a gente tem que citar a fonte, né? Esse livro aqui que chama Os 3 Campos de Batalha. A Guerra Espiritual na Mente, na Igreja e nas Regiões Celestiais, do Francis Frangipane. E é um livro que eu e você como cristãos precisamos ler, ter acesso, e que fala sobre então essa batalha espiritual, mas vai dando passos para nós podermos nos posicionar de maneira correta nessa batalha que já começou, independente da nossa vontade ou não. Existe uma batalha que foi iniciada pelo diabo e nós estamos nela. Antes, de um lado, né, que não trazia muitas retaliações para nós, porque o lado do inimigo, se você está lá, está satisfeito de você estar lá e tem um engano que te enlaça, não permite muitas vezes que você perceba naquilo que você está vivendo, mas graças a Deus, porque a luz de Cristo brilhou sobre as nossas vidas, amém? E aí, só que aí nós mudamos de lado nessa batalha, mas nós então entramos num lugar onde o Senhor tem também armas e estratégias para que nós possamos lidar com essa batalha na qual eu e você estamos inseridos. Não é verdade? A vida não é uma luta, não é um romper? Até para nascer é um sofrimento, não é, meus irmãos? É um sofrimento para a mãe, é um sofrimento da criança, já nasce, já tem que chorar, né? Já chega chorando, a gente já chega chorando nesse mundo. É um romper, é um sofrimento, né? Mas o Senhor, Ele tem alívio, Ele tem resposta, amém? Ele tem a palavra dele para nos direcionar. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, amém? E eu não sei você, mas eu quero estratégias para ser vitorioso nessa batalha, amém? Você quer?
Você quer essas estratégias? Eu quero. Eu desejo, eu preciso. E já faz um tempo, então, eu já tenho um tempinho que eu li esse livro. E algumas coisas aqui que foram sendo faladas sobre essa questão da humildade, de uma maneira que eu ainda não havia percebido, de uma maneira que eu ainda não tinha sido ministrada. E logo em seguida, ouvindo uma canção, que chama Canção do Publicano, que fala justamente dessa posição aqui do publicano, que faz essa oração. E mexeu muito no meu coração e me fez lembrar dessa passagem que eu trouxe para compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas, primeiramente, pensando nessa passagem aqui que nós vemos dois tipos de pessoa, que é uma parábola que Jesus conta. Essa história aqui pode acontecer, mas Jesus não está contando uma história que aconteceu, ele está contando uma parábola, né? Que é um exemplo, uma situação como Jesus trabalhava são com essas parábolas. E ele está nos mostrando dois tipos de pessoas, dois tipos de atitudes. Esses dois, eles estavam subindo ao templo para orar. E, infelizmente, o que eu tenho para te dizer é que eles foram ao templo. E muitos de nós aqui estamos representando também essas pessoas. Estamos aqui no templo. Mas a nossa atitude talvez esteja semelhante. Com certeza, a um dos dois está semelhante. Aqui dentro nós temos esses dois tipos, vamos dizer assim, posso dizer tipos, né? Esses dois tipos de pessoas nós temos, porque do mesmo modo que eles subiram ao templo, nós também viemos ao templo. Mas o Senhor estava querendo dizer algo naquele tempo e ainda hoje, senão não estaria registrado aqui, amém? Ele quer nos ministrar algo. E para você só entender um pouquinho melhor, você que talvez nunca teve contato com a palavra, aqui no primeiro dia, o fariseu eram homens que eram muito entendidos da lei, né? E seguiam à risca. E às vezes a gente julga muito o fariseu, mas Jesus fala que a nossa justiça tem que exceder a deles. Eles eram muito ali, né? Mas a gente sabe que essa justiça também nós vamos falar aqui, porque a justiça com a qual nós fomos acolhidos, recebidos diante de Deus, ela não vai passar apenas pela lei, ela passa pela fé em Jesus, ela passa pela graça que nos capacita, então, a sermos aceitáveis diante de Deus. Mas esse fariseu, então, que seguia tudo da letra da lei, mas faltava o espírito da lei. Faltava o entendimento do que era a vontade de Deus a respeito daquelas ordenanças, a respeito daquilo que o Senhor tinha ordenado. E, na verdade, nós entendemos que sem o Espírito Santo, muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Sem recebermos a graça de Deus, muitas vezes é assim que a gente se encontra, preso na lei. E o Senhor, Ele quer nos levar além. Não é aquém, nem no mesmo nível da lei. Ele quer nos levar além. O que inclui a lei, mas inclui a graça de Deus, a capacitação de Deus para nós prosseguirmos naquilo que Ele tem enquanto propósito para as nossas vidas. Então, esse fariseu é esse. E o publicano, nós conhecemos um publicano famoso aí na palavra de Deus, ele tem até música, que é o Zaqueu, né? A gente conhece o Zaqueu, que era um publicano. O que é o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Ele era alguém do seu próprio povo, que era escolhido, então, pelos romanos para cobrar impostos do seu próprio povo. Olha só, como que ele não devia ser odiado, né? Ele ia lá, o Império Romano fazia com que ele, então, cobrasse o imposto do povo judeu. E as pessoas odiavam. É como muitos, infelizmente, né, dos nossos políticos hoje. Tem muitos políticos que não são corruptos, mas quando você pensa em político, a maior parte das pessoas vão pensar em políticos corruptos. Eu creio que isso está mudando, amém? Nós precisamos continuar, então, orando, porque Deus é aquele que pode mudar. Assim como Ele pode mudar a vida de um Zaqueu. Quando Jesus chega na casa dele, quando Jesus entra, a mudança. Então, o publicano era o cobrador de impostos. Tem um outro publicano na palavra também que se achegou a Jesus, que é Mateus, Levi, né? A Bíblia nos conta que Jesus estava ali chamando os discípulos, ele passa pela coletoria, que era onde Mateus estava ali sentado coletando impostos, e chama Mateus, vem. E Mateus vai e segue a Jesus. Mas então Jesus está dando exemplo de duas pessoas que aparentemente, externamente para a sociedade, uma delas era justa, era impecável diante de Deus, e a outra um ladrão, alguém
né, que era desprezável diante de Deus. E o Senhor então dá esse exemplo dessas duas pessoas, mas mais do que aquilo que elas aparentavam ser, Jesus está querendo mostrar daquilo que elas realmente eram, daquilo que realmente estava no interior delas. Esse fariseu, ele se achega, e que está dizendo, né, todos os dois foram lá para orar. Mas o fariseu, talvez ele tenha ido mais para se gabar do que para orar. Ele começa a dizer, nossa, Senhor, né? Ele ficava em pé lá orando e falava assim, eu agradeço porque eu não sou como as outras pessoas. Eu sou muito bom. Eu não sou ladrão, não sou corrupto, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Eu não sou nem mesmo com esse publicano que está aqui, ó, um ladrão, veio aqui na sua casa, mas eu jejuei 2 vezes essa semana. Talvez, né, você conheça outros e até mesmo você já tenha dito algo sobre isso. Não, eu fiz um jejum essa semana, eu fiz aquela visita essa semana. Nossa, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou como as outras pessoas pecadoras. Mas o publicano, ele chega diante do Senhor, nem consegue se aproximar tanto, e ele começa a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E algo que é importante que a gente entenda é que a humildade, ela tem a ver com o perfeito conhecimento de quem nós somos. De quem nós somos diante de Deus. E então não tem a ver com uma distorção de quem nós somos. Porque às vezes há uma distorção. Ou nós achamos que nós somos muito bons, ou nós achamos também que nós não prestamos para nada. Não vou fazer não, porque eu não sei, eu sou pecador. E a posição que Jesus está ressaltando aqui não é essa posição de alguém, então de repente que fica numa posição passiva porque é um pecador. Mas a visão adequada é que, apesar de pecador, apesar de limitado, apesar de cheio de defeitos e falhas, eu te peço, Senhor, eu conto com a sua misericórdia, eu conto com a sua graça. É pela tua graça é que eu tenho condição de realizar algo, de fazer algo. Ou mesmo que eu tenha dons e talentos, é só assim, Senhor, eu tenho porque o Senhor me deu e é para a tua glória. Então, Senhor, Ele quer ajustar a sua visão, que não deve ser nem tão elevada, que é uma posição de orgulho, mas humildade também não tem a ver dizer, eu não vou fazer nada porque eu não sei, eu não posso, eu não dou conta. Porque essa humildade é uma humildade que não foi banhada, não foi encharcada, não foi, né, não passou pela graça. Porque a graça de Deus é essa capacitação para, apesar dos nossos defeitos, nós sermos justificados diante dele, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Porque tem uma moeda de 2 faces, ou uma faca de 2 gumes, você pode escolher qual você prefere, que envolve o quê? Quando eu digo muitas vezes, eu não vou fazer porque pode dar errado, eu não vou fazer porque eu não sou capaz, eu não vou fazer por isso, aquilo, outro, tal. A outra face dessa moeda é que eu também penso que só faz quem é capaz. E eu também penso que quando eu faço e dá certo, é porque eu sou capaz. Eu também penso, então, porque se eu não faço, porque eu acho que pode dar errado e a culpa vai ser minha, significa também que eu penso que se der certo, a culpa também é minha. E então, os dois lados dessa moeda falam de uma confiança em si mesmo. De um lado, talvez uma desconfiança de si mesmo, mas baseada nas suas capacidades. E do outro lado, uma confiança em si mesmo também baseada nas suas próprias capacidades. Quando o Senhor, na verdade, está nos chamando a uma confiança não nas nossas obras, mas uma confiança na obra que Jesus realizou ali na cruz. Amém? Uma confiança nele. Uma confiança nele. E a graça, ela nos leva, sim, a apresentar obra diante de Deus, porque o Senhor é glorificado pelas nossas obras. A Bíblia nos fala para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Mas as obras, elas não são o termômetro do quanto de Deus nós temos em nós, do quanto de Cristo nós temos em nós, do quão semelhantes a Ele nós somos. E as obras, às vezes, elas podem ser um engano na nossa vida. Os resultados, eles podem ser enganosos. Tanto é que diante
Jesus contando, né, no último dia, ele vai contar uma outra, né, sobre o último dia, ele diz, olha, que no último dia então havia uma separação das ovelhas e dos bodes. E ele está falando, né, daqueles que o seguem e daqueles que não o seguem. E quando ele fala dos bodes, ele fala de pessoas, então, que não vão entrar na presença dele. Pessoas, ele fala assim, olha, eu estive nu e vocês não me vestiram, E ele vai falando. E algumas pessoas, ele diz que vão chegar, mas Jesus, no seu nome, nós expulsamos demônio, no seu nome, Jesus. A gente evangelizou, tantas pessoas se converteram. No seu nome, Jesus, nós curamos as pessoas. Jesus vai falar o quê? Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Então é importante que as nossas obras, elas estejam apresentadas debaixo da cruz de Cristo, justificadas não pela nossa capacitação, mas pela graça de Deus, amém? Então, tem algo que eu vou falar mais à frente, mas eu já vou começar dizendo que a vitória começa com o nome de Jesus nos nossos lábios, no nome dele nós faremos, e a palavra nos diz que é no nome dele, mas a vitória se consuma com o caráter de Jesus no nosso coração. Se consuma com o que Deus deseja, é que de fato o caráter de Jesus seja forjado na minha e na sua vida, amém? Amém, igreja? O fariseu, então, ele enxergava o pecado dos outros, ele era ótimo para enxergar o pecado dos outros. Jesus, ele vai falar de outras situações, né? Por que você não tira, né, o argueiro aí, o ciscão que está no seu olho, antes de tirar o cisco do olho do outro? Mas ele não enxergava os próprios pecados. O publicano, ele concentrava-se em suas necessidades e as admitia abertamente. É importante que eu e você tenhamos sinceridade diante de Deus. Talvez você está aqui e pensando já, fulano precisava ouvir essa palavra. Depois você manda o link lá do YouTube, tem no YouTube lá. Mas hoje, você é que está aqui. Fala para quem está do lado assim, você que está aqui. Você que está aqui. Então receba aí, amém? Receba. Como eu gosto de falar, né? Fala assim para você mesmo, é para mim, né? Depois o outro lá, amém, vou interceder por ele, mas por quê? Porque quando eu assumo uma postura de pensar, porque fulano precisava ouvir, porque ciclano é assim, eu estou assumindo um comportamento mais parecido com o fariseu do que com o publicano. Eu preciso olhar para mim. E eu não estou dizendo que a gente não vai exortar os irmãos, que a gente não vai falar, né? Mas nós fazemos tudo isso, em primeiro lugar, reconhecendo as nossas limitações também. E nos submetendo ao Senhor, amém? Eu queria, então, só percorrer alguns textos aqui com os irmãos, para a gente pensar nesses princípios que nós vamos falar aqui nessa noite. Desse princípio de como o Senhor deseja, então, essa humildade sendo gerada no nosso coração. Lá em Daniel, no capítulo 4, versículo 28, se você quiser abrir, eu não vou necessariamente ler o texto, mas se você quiser abrir para marcar aí na sua Bíblia, eu vou apenas citar esse texto. O que acontece, o que está escrevendo a palavra de Deus nesse texto? Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel vai interpretar o sonho dele, e dentro da interpretação, Daniel fala algo que vai acontecer, e passado algum tempo, e a Bíblia fala, passou um tempo, 12 meses depois, ainda passou um ano. Nabucodonosor, talvez ele tinha até se esquecido da interpretação daquele sonho. E ele estava ali no palácio dele, e começou a olhar as coisas maravilhosas que ele fez. Por que eu fiz isso? Porque, talvez você pense aí, porque eu já evangelizei tantas pessoas, porque a minha célula é uma bênção, porque está um ministério, que eu estou ali ativo há tantos anos, porque eu prego muito bem, porque eu canto bem, porque eu sei fazer tal coisa, porque tal coisa eu sou muito bom nisso. E ele estava ali se dando glória, nossa, tudo isso daqui é meu, que maravilhoso esse reino que eu construí. E aí ele ouve uma voz do céu, o Senhor fazendo cumprir a palavra que tinha dito a respeito dele, de que ele seria humilhado. Tem aí se você quiser entender um pouquinho, tem aí a história dessa humilhação dele, de que ele então passou a se comportar como um animal. E o entendimento dele até fugiu da mente dele. E o Senhor falou, até que você reconheça que o Senhor Deus é o Altíssimo e domina sobre todas as coisas. Existe um caminho de humilhação, muitas vezes, que nós vamos precisar passar para que nós reconheçamos quem é o Senhor. Esse é um caminho que nós não gostaríamos de trilhar, mas a nossa carne, ela precisa dele.
E é um princípio que está aqui na palavra, porque quando volta o entendimento a esse rei e ele começa a glorificar a Deus, aí a posição dele é restaurada. Aí ele começa a glorificar, e você pode ler aí a partir do versículo 34, que ele vai honrar o Senhor, começa a honrar o Senhor, começa a reconhecer a pequenez dele, começa a reconhecer que ele não é nada. E aí o lugar dele, o reino dele é restituído, a posição dele é restituída. E o último versículo aí desse capítulo, no versículo 37 de Daniel 4, diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E talvez essa palavra pareça dura, mas eu quero que você entenda, é um caminho que nós estamos percorrendo, porque o Senhor tem estratégias para nós vencermos a nossa vida espiritual. E uma chave, a maior delas, é a humildade. Porque foi justamente o orgulho que fez com que Satanás se rebelasse contra o Senhor. É a raiz de todos os pecados, é onde está a base de todos os pecados, é o orgulho. Mas então, a chave para uma vida diante de Deus que o agrade, a chave da vitória é a humildade. Quando nós pensamos em Jesus, ali, quando ele é tentado por Satanás, e isso foi algo que aqui pela manhã, quando a gente estava no louvor, eu me lembrei, fiquei pensando, é verdade, quando Jesus ele é tentado por Satanás, a gente sabe que ele vai declarando a palavra, e as tentações de Satanás, o tema das tentações, eles têm a ver com uma soberba, uma arrogância, mas mais do que isso, por trás dessa tentação, estava uma tentação única, que era de que Jesus pudesse se apegar a quem ele era. E dizer, eu sou Deus, eu sou o Rei dos Reis, sai daqui agora porque você não manda nada. Jesus poderia ter dito isso de cara para Satanás, Satanás tinha que sair. Mas ao fazer isso, ele estava se apegando a quem ele era. Como nós vamos ler lá no texto de Filipenses, Jesus ele não se apegou a quem ele era. Não nesse momento. Em alguns momentos ele declarou quem ele era. Mas nesse momento de batalha espiritual, ele se apegou à palavra de Deus. Ele se apegou àquilo que Deus declara. Não se apegou àquilo que ele era. Que ele é muito. E nós que não somos nada, às vezes a gente se apega àquilo que a gente é. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. E é essa chave que o Senhor quer dar na minha e na sua mão nessa noite. Amém, igreja? Porque nós temos perecido por falta de conhecimento. Nós temos tido derrota após derrota em muitas áreas da nossa vida, por não entendermos que a humildade é a chave para a vitória, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Só que existe uma guerra sendo travada no meu e no seu interior. Existe uma batalha de rejeição à submissão ao Senhor. E por isso é até difícil eu pregar essa palavra nessa noite e pensar assim, será que isso vai ter um efeito? Porque se tem uma batalha, talvez muitos de nós vamos sair aqui da mesma maneira que nós entramos. Mas nós precisamos contar com a ação do Espírito Santo, amém? Que vai trazer luz, não é um esforço meu. É o Espírito Santo, vai abrir o seu entendimento. E você precisa então, como eu disse aqui, falar assim, é para mim. É para mim, Senhor, Deus tem misericórdia de mim, né? Como aquele publicano falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa precisa ser a nossa fala, ainda que você e eu sejamos fechados para receber essa palavra. Você precisa se abrir dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. Essa palavra não é para uma pessoa aqui específica, ela é para todos nós, amém? Ela é para mim e para você. E é uma chave, né, que o Senhor ele quer trazer na mão da igreja, para que nós possamos, então, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família, nessa cidade, termos vitória sobre a atuação do diabo, assim como Jesus foi vitorioso. Amém? Amém, igreja? Amém? Teríamos outros exemplos no Antigo Testamento, né? Quando o Senhor, lá em Ezequiel, ele fala para o Egito, que o Egito tinha se tornado uma nação muito soberba, e Deus vai falando de tudo que ele ia fazer contra o Egito, para que ao final o Egito fosse então a menor das nações, se tornasse então uma nação humilde. A obra que o Senhor quer realizar na minha e na sua vida, meus irmãos, é muito mais do que você ter uma casa,
do que você ter um bom emprego, do que você ter uma esposa, um esposo, do que você ter saúde, do que você ter qualquer coisa nesse mundo. É muito mais. Ele quer forjar o caráter de Cristo na minha e na sua vida. Ele quer nos aperfeiçoar à imagem e semelhança de Jesus, amém? Porque a Bíblia nos diz que Deus o escolheu para ser o primogênito entre muitos irmãos. Deus escolheu Cristo. Cristo é o exemplo. Ele escolheu que todas as coisas convergissem em Cristo, ou seja, fossem direcionadas a Cristo. E nós de glória em glória somos transformados à sua semelhança, a semelhança de Cristo. E a Bíblia fala sobre crescermos até alcançarmos a estatura de Cristo. Cristo, Ele é o nosso padrão, amém? E quanto mais rápido nós entendermos isso, mais rápido nós vamos ter vitória sobre Satanás. Porque na medida em que as lutas vêm sobre a nossa vida, e ao invés de nos destruírem, nos aperfeiçoam, o inimigo ele tem que fugir. Porque ele vai dizer, vou parar de investir, porque ele está ficando mais parecido com Jesus. Eu não quero isso. Por isso é uma chave que o Senhor tem para nós nessa noite, amém, igreja? No Novo Testamento, pensando que, para nós entendermos que é um princípio que vem do Antigo, mas está no Novo, nós lemos um texto aqui, né, de Jesus falando do publicano e do fariseu. Quando logo no início do Novo Testamento, quando nós vemos o anjo anunciando a Maria, que ela daria à luz a um filho gerado pelo próprio Deus. E ela vai cantando, ela começa a cantar em agradecimento ao Senhor. E ela diz, olha, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito, né, se alegra em Deus. E porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Em tantos outros momentos nós vemos o Senhor se atentando à humildade. Deus, Ele se atenta à nossa humildade. Mas Ele também se atenta à falta dela, então. Deus, Ele está atento. E os corações que Ele encontra rendidos na mão dEle, Ele não somente usa, porque Ele usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. Ele pode usar pedras, pode usar um burro. E por isso nós não podemos estar enganados a respeito dos dons e dos talentos que nós temos, achando que eles sinalizam a aprovação de Deus. Muitos, em nome de Jesus, farão muitas coisas. Mas o que vai nos fazer com que Ele nos reconheça é a semelhança dEle em nós. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, o apóstolo Pedro, ele está exortando a igreja, ele está falando com a igreja. Se você quiser abrir aí e marcar na sua Bíblia que você possa ler depois, ele está exortando a igreja a respeito de andarem num só espírito. E ele vai falando sobre os presbíteros, ele fala sobre os pastores, e ele começa a dizer, fala sobre os jovens, e ele vai dando conselhos, mas ao final ele diz assim, que todos vocês sejam humildes. Sejam todos humildes, um para com os outros. E na parte B do versículo 5, do capítulo 5 de 1 Pedro, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele está falando isso aqui dentro do contexto da igreja. Nós, enquanto corpo de Cristo, nós precisamos ser humildes, considerar os outros superiores a nós. Ainda que você tenha muitos dons, muitos talentos, muitas experiências com o Senhor, lance aos pés dele. Não confie no seu talento, não confie na sua obra, porque o orgulho é que precede a queda. É quando eu confio na minha obra que eu estou exposto ao ataque de Satanás. Mas quando eu confio na obra de Jesus, na misericórdia dele, aí sim eu saio justificado, como aquele publicano saiu justificado. Que Jesus disse, o publicano saiu justificado. Por que ele saiu justificado? Porque a justiça que Jesus está falando não é uma justiça que provém das obras que o fariseu faz, que alguém faz, mas é a justiça que provém da graça de Deus através de Cristo Jesus, amém? Isso não significa que você não vai, como eu já disse, precisar apresentar obras diante de Deus. Você precisa sim, mas elas precisam estar revestidas, respaldadas na graça de Deus, porque a glória é toda dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, por causa da graça e por recebermos essa graça, nós temos a capacitação para realizar.
Mas se nós não dependemos dessa graça, alguma capacitação às vezes a gente até tem, mas ela é limitada e nos gera engano, nos prende um engano de que então, apenas pelos meus resultados eu posso avaliar se aquilo que eu fiz, se aquilo que eu faço foi validado ou não por Deus. Quando Jesus está dizendo, muitos vão fazer muitas coisas em meu nome, mas ao final eu posso dizer, eu não te conheço. Então nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, olhar sinceramente para nós. Humildade é olhar sinceramente para nós. Não nos enxergando numa posição apenas... A humildade que Deus deseja, Porque tem uma humildade do mundo aí que é outra humildade. Eu estou falando da humildade da palavra de Deus. A humildade que Deus deseja é um olhar equilibrado a respeito de quem nós somos. Se nós somos algo, nós somos por causa dele. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas existe uma luta no nosso interior, porque nós clamamos por reconhecimento. Mas a Bíblia nos diz que aquele que quiser salvar a sua alma, a perderá. Quando você fica tentando se salvar, se justificar, como o fariseu aqui, você está perdendo diante de Deus. Mas quando, aí Jesus fala, mas quem perder sua alma por amor de mim, a encontrará. E a palavra, se nós formos pegar esse princípio, meus irmãos, ele está contido na palavra inteira. É um princípio fundamental, que nós como cristãos muitas vezes temos negligenciado, porque é difícil para nós. Não é uma mensagem fácil, não é uma mensagem fácil, meus irmãos, de ser ouvida, muito menos de ser pregada. E ao dizer isso, vocês podem saber do fundo do meu coração que eu não quero com isso, eu não estou com isso apenas querendo trazer uma exortação à igreja, falar assim, estou trazendo um chicote para a igreja. O Senhor me move de uma compaixão para que nós possamos receber essa arma, esse entendimento, esse ensinamento, para que nós possamos ser vitoriosos nas batalhas que nós temos enfrentado. Amém, igreja? Amém? E esse texto agora eu queria ler com vocês lá de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E o subtítulo desse texto, tem algumas bíblias que tem aí, que já é o próprio dizendo a humildade cristã. Filipenses 2, versículo 1, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, Jesus, obrigado pelo teu exemplo. Nosso Jesus, ele é maravilhoso. E interessante, lendo que agora eu fiquei pensando, Deus exaltou Jesus, mas ao final diz assim, para a glória de Deus. Para a glória de Deus Pai. O caráter de Cristo, ele está sendo forjado em nós, quando nós nos rendemos em humildade a Ele. Quando as provações vêm, quando as adversidades vêm, nós humildemente nos esvaziamos de todo o nosso direito e rendemos a Ele, submetemos a nossa causa ao justo juiz, que julga retamente, e nos esvaziamos. Não nos apegamos aos nossos direitos. Foi isso que Jesus fez. E como eu disse, foi o que ele fez lá na tentação que ele sofreu de Satanás. A tentação era cair no pecado do orgulho. Era cair no pecado do orgulho. Todos os dias nós temos a possibilidade de escolher ser humildes ou orgulhosos.
Cada situação de conflito nos dá a oportunidade de nós escolhermos defender o nosso direito, a nossa causa, ou de sermos humildes. São oportunidades. É mais importante que nós possamos, com um olhar espiritual, olhar para situações e perceber como oportunidades. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, meu irmão, existe um alvo na minha e na sua vida. Precisa existir, de sermos semelhantes a Jesus. E cada situação, então, é uma oportunidade de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E a Bíblia vai nos trazer várias situações, que é o fogo que prova o ouro, não é? O crisol prova a prata. São as altas temperaturas. Está queimando e está ardendo, você está sendo provado. Mas ao final, o que vai sobrar? Se você se posicionar como: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Se ao final sair, saiu o ouro, saiu justificado. A humildade, ela não é a negação, como eu disse, pura e simples dos nossos dons, da capacitação e das virtudes pessoais que você tem. Eu creio que Deus derramou dons sobre a igreja, a palavra nos diz. Mas é o reconhecimento, então, de que esses dons, esses talentos, essa capacitação vem de Deus e que nós não merecemos. Temos fraquezas das quais nós não podemos e não queremos nos orgulhar. E a humildade, então, é essa visão equilibrada daquilo que nós temos de bom, mas daquilo que nós temos de ruim também. E então passarmos a uma dependência total de Deus. Total de Deus, uma dependência total. Não é nem você achar que só tem coisa ruim em você, porque existem depósitos de Deus na sua vida. Mas também não é achar que só os depósitos de Deus, então eu sou muito capaz, sou muito bom, porque ao acharmos isso, essa soberba, esse orgulho precede a nossa queda, a nossa ruína. Precisamos depender de Deus em tudo. Se nós não conseguimos enxergar, se nós não conseguimos admitir os nossos erros e as nossas falhas, nós não estamos tendo uma visão correta a nosso respeito. Se você não dá conta de olhar para você mesmo e ver falhas e ver os seus defeitos, se você não dá conta em uma situação de pedir perdão para alguém, talvez seja algo muito difícil na sua vida, e como vou falar aqui mais à frente, tem certas proteções que às vezes nós fomos criando por causa do mundo, por causa das situações às quais nós somos submetidos, de sofrimento, de injustiças, e muitas vezes nós criamos então as nossas estratégias de nos defendermos diante da vida. E muitas vezes essas estratégias, porque elas não são espirituais, elas são carnais, elas vão impedir que nós tenhamos uma visão correta a nosso respeito. Se nós somos orgulhosos, nós vamos depender de nós mesmos, achar que nós damos conta. E se eu só achar que eu dou conta e não faço nada, então se eu só achar que eu não dou conta, não dou conta e não faço nada, porque eu sou incapacitado, como a gente disse, né? Eu também não estou dependendo de Cristo. É tudo por meio dele e para ele. E fazendo uma pontuação a respeito disso, muitos irmãos e irmãs aqui se sentem incapacitados para o ministério e não querem se comprometer. Não querem se comprometer em fazer o curso de líderes, não querem se comprometer com uma célula, não querem se comprometer em fazer parte de um ministério, porque se sentem incapacitados. E meus irmãos, o que eu tenho para dizer para você, nós somos incapacitados mesmo. Mas, se nós não dependermos da graça de Cristo, nós não vamos fazer nada mesmo. Nós precisamos depender da graça de Cristo. Se eu não faço porque eu sou incapacitado, eu também estou errado. Porque eu preciso fazer porque eu não sou incapacitado, mas eu dependo da graça de Deus sobre mim. Então, quando você é desafiado a algo, seja no ministério, né, aí além, a algo mais, não olhe para a sua capacidade. Se você começar a olhar para a sua capacidade, sabe o que vai acontecer? Ou você vai achar que você é muito bom e dá conta de fazer mesmo, e amanhã você vai cair, vai errar, vai se sentir frustrado, vai se sentir sobrecarregado, porque se tudo depende de você, o que dá certo dependeu de você, e o que dá errado também é sua culpa. Aí a glória é sua e a responsabilidade toda é sua também. Agora, se você também olhar para você e falar, não vou fazer nada, então não dou conta, pastor, não dou conta, você também está errado, porque nós precisamos submeter tudo a Cristo e falar, Deus, o Senhor vai me capacitar para essa obra. Eu dependo do Senhor para isso. E aí sim, nós vamos andar naquilo que Ele tem para nós. É tudo por meio dEle e para Ele. A humildade, então, não é uma mera rejeição de prêmios e coroas, mas a transferência desses para quem de direito. Como acontece com os 24 anciãos lá em Apocalipse.
Se nós lermos essa passagem, se você quiser abrir aí, lá em Apocalipse, no capítulo 4, do versículo 9 ao 11, existe uma visão que João, então, ele tem a respeito de algo que está acontecendo nos céus. E nessa visão, ele fala sobre a glória e a honra sendo dada a Deus. E ele diz assim, que toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, isso está acontecendo agora lá nas regiões celestiais. Diz assim, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu, Senhor, e nosso Deus, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. É pegar a sua coroa, é pegar as suas obras, aquilo que o Senhor te deu capacitação para fazer e lançar aos pés do Senhor. É um movimento contínuo de lançar aos pés do Senhor e de render graças a Ele, de render a glória a Ele. Não é então inatividade, mas atividade comandada e alimentada pela sabedoria e pela providência de Deus. C.S. Lewis, que é um escritor, foi um escritor, se converteu ao cristianismo, ele é bem famoso, escreveu lá as Crônicas de Nárnia e ele se converteu. E tem uma frase dele que ele diz que o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. O primeiro passo, então, nessa noite, rumo à humildade, porque eu tenho certeza, e eu sei que você também sabe disso, que o desejo do coração de Deus é que nós sejamos humildes diante dele. O primeiro passo não é dizer, eu já sou humilde, é reconhecer, eu sou orgulhoso. A minha natureza humana, ela é orgulhosa. Nós estamos numa guerra espiritual, e nós precisamos discernir as áreas da nossa natureza que estão desprotegidas e abertas ao ataque de Satanás. Lá em Lucas, no capítulo 11, 35, versículo 35, Jesus ele diz, cuidado para que as trevas que tem em você, que estão em você, não se tornem, para que a luz que está em você, para que a luz que está em você não sejam trevas. Cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas, não se transformem em trevas. E o que fala dessas trevas? É possível então eu ter luz dentro de mim, essa luz virar trevas? E eu preciso ter cuidado com isso, então preciso estar atento a isso, então Jesus está dizendo isso. E trevas, na palavra de Deus, remete à desobediência à palavra, remete à escuridão espiritual, a abrigar o pecado. O diabo está nas trevas. Onde houver trevas espirituais, ali vai estar o diabo. Trevas é onde há potencial atividade demoníaca. Não estou falando de uma escuridão à noite, Não fica preocupado, o diabo está na noite, não é isso não. Deus criou a noite e o dia. Mas nós estamos falando aqui de trevas. Trevas é um lugar onde há ausência total de luz. E no nosso entendimento, tem áreas que precisam da luz. A palavra nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra precisa entrar em lugares na nossa mente onde há trevas. Tem situações, por que nós pregamos aqui, falamos algo? Nós estamos trazendo luz, a luz da palavra de Deus sobre aquilo que no seu coração, na sua mente ainda é treva. E onde há treva, onde há falta de conhecimento, na minha e na sua mente, o diabo está atuando. Porque o lugar relegado a ele é as trevas, ele tem autoridade. E são as brechas que ele está buscando. Ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. E ele busca brechas. E onde nós permitimos que haja escuridão espiritual, trevas espirituais, há potencial atividade do diabo ali. Quando nós pensamos na figura de Pedro, ele negou Jesus. E às vezes a gente pensa, Isso é algo que esse livro aqui fala e que me fez pensar. Talvez você até não concorde, é uma interpretação a respeito da situação de Pedro ali, mas fez muito sentido para mim. Pedro, ele negou a Jesus. Será que Pedro negou a Jesus porque ele era medroso? Porque ele teve medo? Porque às vezes a gente pensa assim, negou porque ele estava ali, tinha pessoas que estavam ali prendendo Jesus. Pedro ficou com medo. Pedro era uma pessoa medrosa, meus irmãos? Ele não era uma pessoa medrosa. Ele era um homem corajoso. Ele era um homem cheio de coragem.
Tanto é que quando Jesus está se aproximando lá andando sobre as águas, todo mundo, ai meu Deus, é um fantasma. Jesus, não, sou eu. E Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, me chama para andar sobre as águas, que eu vou ao teu encontro. Ninguém mais fez isso não. Será que você e eu faríamos? Eu não sei, eu acho que a maioria de nós não faria isso. Talvez à luz do que Pedro já fez, a gente poderia até seguir o exemplo dele. Mas num marzão, meu irmão, sair andando por causa de uma visão que você tem, ele tem que ter muita coragem. Pedro era um homem corajoso. Pedro era um homem ousado. Pedro, ele fez declarações a respeito de Jesus que ninguém mais fez. Ele era um homem corajoso. Os outros discípulos também foram submetidos a essas pressões. E a palavra não diz que eles especificamente negaram a Jesus. Alguns fugiram, mas outros estavam ali. Na hora da crucificação, estavam lá junto ainda. A negação de Pedro, nós podemos dizer então que não foi uma simples manifestação de medo. Se você abrir comigo lá em Lucas, no capítulo 22, tem uma passagem no final aí do ministério de Jesus aqui na terra, enquanto ele estava aqui em forma humana, uma passagem que fala da ceia, do momento da ceia, aquela ceia final ali, quando ele está com seus discípulos. E no versículo 21, Jesus ele diz assim, Lucas 22, 21, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles ia fazer aquilo. Só eu queria pontuar aí. Quando eles começaram a perguntar quem ia fazer aquilo, o que você acha que eles levaram em consideração? Fulano não, acho que não, porque ele tal dia ele fez tal coisa para Jesus, ele é muito firme, ele é muito fiel. Esse não é assim? Ah, fulano não, aquele lá é meio fraquinho, fez tal coisa, aquele dia ele fez aquela observação, eu acho que foi ele, eu acho que é ele. Não, esse não, porque esse andou sobre as águas, esse falou que Jesus era o Cristo. E sabe como que aconteceu essa discussão deles de quem ia trair? Olha o que virou, olha o versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês percebem como que a discussão de quem que é que ia trair, logo facilmente virou de quem era o maior? Não vai ser eu, porque eu sou, quase, fariseu ali na situação. Não, eu não sou, quem será que vai ser? E aí já virou, não, mas é porque eu sou melhor, eu sou maior, você é fulano de tal. E, ao perceber o decorrer do texto, você vai entender comigo que provavelmente, naquela conclusão deles ali, Pedro era o maioral, porque Pedro fez um tanto de coisa. Pedro estava no Monte da Transfiguração, Pedro estava, como eu disse de manhã, na crista da onda. Pedro era chegadinho de Jesus, tinha Tiago e João também, mas nós vemos muito mais atividade de Pedro, porque Pedro era um homem muito ativo. E quando Jesus fala isso, olha quando chega ali, no versículo 31, o que Jesus diz. Ele diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha só, está acontecendo um negócio lá, a Bíblia não fala especificamente o que foi que surgiu do final dessa discussão lá, mas Jesus, ele vira para Pedro, que na verdade quando Jesus fala Simão, Jesus está se referindo à velha natureza de Pedro, porque quando Pedro declara que Jesus é o Cristo, Jesus fala assim, olha, o que você disse foi o Espírito, foi Deus que te revelou. Então eu digo que você é Pedro e não Simão. Porque Simão fala de uma velha natureza dele, Pedro fala dessa nova natureza dele. Mas nesse momento aqui Jesus fala Simão, Simão, ou seja, havia uma velha natureza sendo despontada ali naquele lugar, sendo alimentada ali naquele lugar, pelos elogios, pelo orgulho, pelas disputas. E aí Jesus fala, Simão, Simão. Então ele está dizendo assim, olha aí, olha o passado, olha quem você era. Olha o seu jeito, não redimido. E ele fala assim, quando você se converter, eu oro para que você, seja uma bênção. Quando você se converter, Jesus estava dando um puxão de orelha nele ali, porque algo tinha acontecido.
E provavelmente, no meio dessa discussão aqui, que é o autor desse livro vai dizer, e eu concordo, né? Eu creio que esse contexto aqui nos leva a perceber. Porque se a soberba precede a queda de Simão, a negação de Simão só pode ser explicada por uma atitude dele de soberba, de orgulho. Porque não foi falta de amor ao Senhor, não foi falta, né? Eu sei que vocês amam o Senhor, não foi falta de coragem, não foi, mas foi porque ele ficou exposto. Ele ficou exposto naquilo que ele era e se apegou ao que ele era. Ao negar Jesus, ele estava se protegendo, porque ele estava apegado a quem ele era. Havia então provavelmente uma atitude de presunção e de vanglória. E ao ser exaltado pelo orgulho, ele estava sendo preparado. Ao se permitir ser exaltado pelo orgulho, ele estava preparado para a queda. Provérbios 16, 18 que diz, né, que eu disse que o orgulho vem antes da destruição. A soberba precede a queda. A soberba causou a queda de Satanás e também foi a mesma escuridão que Satanás usou para causar a queda de Pedro. E é o que ele usa para causar a nossa queda. O pecado, ele é fruto do quê? Eu entendo. É dizer, não, isso daqui, eu sei o que é melhor para mim. Não é isso? Eu sei o que é melhor para mim, não vai dar nada não, eu sei melhor, eu entendo melhor, eu sei mais disso daqui. É uma confiança em quem eu sou. E uma desconfiança de quem Deus é, um não entendimento de quem Deus é. A presunção, a autossuficiência. Lúcifer conhecia bem o julgamento de Deus sobre a soberba religiosa e a cobiça. E que Jesus diz aqui, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Eu acredito que eu tenho na minha cabeça uma ideia mais ou menos do que seja peneirar um trigo. Diferente do que é peneirar uma areia, que você peneira e aí a areia vai caindo e a terra vai ficando. No trigo, a ideia é que o trigo fica ali na peneira e as pelinhas vão soltando, a casquinha, a sujeira vai soltando. Na medida que vai peneirando, né? Você já deve ter visto algum quadro. Eu faço quadro, né? Mulher de artista, viu? Quadro. Alguma imagem, alguma foto, alguma né, filmagem, ou até mesmo você já talvez tenha tido experiência de ver alguém peneirando o trigo. E vai fazendo assim, né? Porque aí joga o vento, vai jogando as casquinhas para fora e vai ficando só o trigo mesmo, a sementezinha, né? Vamos dizer assim. E que Jesus está dizendo, olha, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Eu creio que existe trigo em cada um de nós, amém? A palavra, só contextualizar. A palavra nos fala de o trigo e do joio. E o trigo remete, a palavra de Deus remete a uma natureza sadia em Deus, remete àquilo que são as qualidades que Deus deseja que nós tenhamos. O joio é quase que uma praga ali que se confunde com o trigo. Mas o que Jesus está dizendo é que Satanás pediu para peneirar como trigo. Havia trigo ali. Eu creio que há trigo em nós. E o objetivo desse tipo de ataque, que muitas vezes é autorizado pela vontade permissiva de Deus, é limpar a nossa alma do orgulho e produzir brandura e transparência em nossa vida. E Deus faz com que isso opere para o nosso bem. Deus pode fazer com que isso opere para o nosso bem. Nós vamos ver o final aqui, a história, o fechamento da história de Pedro. Como que esse peneirar, o que produziu na vida dele? A nossa natureza exterior, essa casca que está ali protegendo o trigo, precisa morrer. Assim como a casca, então, para facilitar o despontar da natureza de trigo, presente na nova criatura, presente na minha e na sua vida, que somos nova criatura de Deus, amém? Tanto as cascas como a palha, elas foram necessárias para o trigo, não foram? Em alguns momentos, elas foram. Fornecendo, e na nossa vida, as cascas nos forneceram proteção, muitas vezes, contra as dores dessa vida, não é verdade? Injustiça dessa vida, falta de amor, acusações nessa vida, situações que você foi ferido, ferida. Tem uma casca, às vezes uma proteção aí que foi feita, não é? Para lidar com as situações. Mas a verdade é que antes de Deus nos usar verdadeiramente, de uma forma ou de outra, a gente vai passar por um tempo de peneiramento.
Ele quer nos peneirar também. Ele deseja que isso, ao acontecer, que sobre ali o trigo, que o trigo desponte na minha e na sua vida. Assim como a ilustração da fornalha, né, que prova o ouro, essa ilustração da peneira, ela vai dizer, então, dessas cascas, dessas proteções que a gente faz para nós mesmos, para lidar com as situações, precisam ser retiradas. Como nós cantamos aqui, né? Nós precisamos ser como crianças. E Jesus, ele usa esse exemplo para dizer dessa brandura, dessa confiança, dessa pureza. E como, se há uma natureza em nós, orgulhosa, pecaminosa, que tem ele, como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu acabo fazendo, como que o caráter de Cristo vai ser aperfeiçoado em nós? Como que o trigo vai surgir? Muitas vezes vai ser na peneira mesmo. É sendo peneirado. É passando por situações nas quais o Senhor pode fazer com que cooperem para o nosso bem, segundo o propósito que Ele tem. Então olhe para a situação que você tem enfrentado, meu irmão, minha irmã, e diz: Senhor, eu quero que saia trigo ao final, Deus. Tira essa casca, Senhor. Todas as minhas defesas, eu quero abrir mão delas. A casca de Pedro, a natureza externa dele, aquela que é presunçosa e vaidosa, aos sucessos iniciais, tornaram ele ambicioso e egocêntrico. Deus não pode e não vai confiar o seu reino a alguém que não tenha tido orgulho quebrantado. Porque orgulho é a couraça da própria escuridão, a cegueira espiritual. Eu não consigo enxergar porque eu não preciso. Eu estou certo. Da cegueira espiritual e carnal. Porque se nós pensarmos nos nossos relacionamentos, se nós fôssemos mais humildes, muitas coisas não teriam chegado ao ponto que está nas famílias, de brigas, de discussões, de pessoas não falarem umas com as outras. Se nós fôssemos humildes, como a palavra está nos dizendo. Se nós nos entregássemos a esse justo juiz que julga e dessemos a outra face, andássemos a segunda milha, o princípio da humildade, ele está em todos os ensinamentos de Jesus. Pedro ignorava as áreas de escuridão no seu interior e sua ignorância o deixou exposto ao ataque e a perecer por falta de conhecimento. Existe uma necessidade de instrução e de luz na nossa vida. A luz remete a esse conhecimento, a entendimento sobre as coisas de Deus. Mas o Senhor, então, Ele pergunta a cada um de nós nessa noite: você sabe as áreas em que é vulnerável, em que você é vulnerável ao ataque satânico? Você sabe? Você consegue reconhecer as áreas, então, de escuridão na sua vida? Nós devemos compreender que a maior defesa que nós podemos ter contra o diabo, contra os ataques do diabo, é manter o nosso coração humilde e sincero diante de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado, humilde, contrito, arrependido, Ele não despreza. E assim nós somos justificados como esse publicano. Cristo nos justifica pela graça e não pelas nossas obras, não pela nossa confiança em nós mesmos. Quando o Espírito Santo, Ele mostra uma área que precisa de arrependimento, e eu creio que Ele está mostrando para mim e para você nessa noite, sabe o que acontece? Nós devemos superar o nosso instinto de defesa. Precisamos silenciar o pequeno advogado que sai aí de um local escuro da nossa mente e diz assim: meu cliente não é tão ruim assim. Tem um advogadozinho aí na sua mente que sai para te defender e fala: não, mas eu não é tão ruim assim. Nós precisamos silenciar. O seu advogado vai te defender o resto da sua vida, porque tem uma guerra da carne contra o espírito. Se você der ouvidos a ele, a esse instinto de autopreservação, você nunca verá o que está errado e não vai enfrentar aquilo que precisa ser mudado. Se você e eu quisermos vencer na guerra espiritual, os nossos instintos, os seus instintos de autopreservação devem ser submetidos ao Senhor Jesus. Porque só Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, amém? Ele é que nos justifica. A nossa justiça, as nossas obras diante de Deus, diante da justiça dele, a Bíblia nos diz que não passam de trapos de imundícia. Não é nada. Mas se nós contarmos com esse advogado, é ele que nos justifica. Nós não podemos entrar em uma batalha espiritual, então, que nós já estamos, né? Nós já estamos sem adotar esse conhecimento. Você está numa batalha espiritual, na sua casa, na sua família, dentro da igreja.
Você acha, as lutas que vêm aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, as lutas que vêm entre vocês é tudo por causa que cada um quer que a sua vontade prevaleça. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Mas se nós, então, como o apóstolo Paulo clama para a igreja, andar em humildade, aí a possibilidade de unidade. Há a possibilidade de unidade na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Tiago diz assim, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se Deus se opõe aos orgulhosos, se Deus se opõe aos soberbos, e nós somos soberbos demais para nos humilharmos e confessarmos que nós estamos errados, Deus se opõe a nós. Ele concede graça aos humildes. Por quê? Porque o orgulhoso, ele confia nas suas obras, como o fariseu, confia nas suas obras. Se eu confio nas minhas obras, não tem como Deus me justificar, porque as minhas obras não são capazes de me justificar. Mas se eu sou humilde, confio na graça de Deus, aí eu posso receber essa graça. Aí eu posso ser justificado diante dele. Amém? Vocês estão comigo? Vamos encerrando. E logo em seguida, no versículo 7 de Tiago 4, diz assim, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas vezes a gente está tentando resistir ao diabo nas nossas forças, e aí a gente cai em tentação, porque eu estou confiando na minha força. Porque existe um caminho, então, que a palavra está nos dizendo, submeta-se a Deus. O primeiro passo é submeta-se a Deus. E aí você tem condição da sua resistência ao diabo gerar que ele fuja de você. É no contexto do arrependimento, da humildade e do coração limpo que nós percebemos Satanás fugindo de nós. Ele percebe que ele perdeu já. Se ele está indo contra o seu ego, contra o seu orgulho, e você fala assim, já está crucificado, já estou crucificado com Cristo. Que arma que ele tem para usar contra a sua vida? Está me humilhando, ai, glória, então estou sendo humilhado, para a glória de Deus. Deus, tem coisa ainda em mim que precisa ser humilhada mesmo ainda. Tem coisa que precisa ser rendida mais então, Senhor. A Bíblia diz que a gente é bem-aventurado se nós formos perseguidos por causa dele, por causa do nome dele. A glória dele é que precisa resplandecer, amém? Amém, igreja? Nós precisamos ir além dessa vaga submissão a Deus. Submeto, não sou submisso a Deus. Mas nós precisamos então sujeitar a área da nossa batalha pessoal. Qual é a área da sua batalha pessoal? Sujeite a Deus. Quando nós nos colocamos contra o poder do diabo, temos que fazer isso com o coração submisso a Jesus, não confiando naquilo que nós podemos fazer. E terminando aqui, voltando naquele preceito, naquele princípio que eu falei, que é importante você lembrar disso na guerra espiritual, que a vitória começa com o nome de Jesus nos seus lábios. Nós oramos em nome de Jesus, como aqueles que vão ser lá diante de Jesus falar, em seu nome nós fizemos isso, aquilo, outro. Mas não é o suficiente. Ela não será consumada enquanto a natureza de Jesus não estiver no seu coração. A única resposta que Deus espera, que Ele deseja, a resposta que é necessária para que você vença as guerras que você tem estado, é você se tornar semelhante a Jesus. Quando você começa a se apropriar, tomar posse, não somente do nome de Jesus, mas da natureza de Jesus, o adversário se retira. O inimigo, ele se retira. Não é só, sai em nome de Jesus. Essa guerra vai ser em nome de Jesus. Muitas coisas vão ser solucionadas com isso, porque o nome de Jesus, ele tem poder mesmo. Mas no nome de Jesus, muitas pessoas vão fazer muitas coisas. E ao final das contas, Jesus vai olhar e falar, não te conheço. E o objetivo que Ele tem para nós não é apenas que a gente fique usando o nome dEle, é que a gente tenha a natureza dEle em nós, para que nós possamos, naquele grande dia, sermos reconhecidos por Ele. Amém, igreja? E Ele possa olhar para mim e falar assim, pode entrar no gozo do seu Senhor. Vem, meu servo bom e fiel. Satanás não continuará assaltando você se as circunstâncias que ele arquitetou para te destruir estiver trabalhando para te aperfeiçoar. Como nós lemos lá no texto de Filipenses 2, do 1 ao 11. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nossa atitude, nosso sentimento precisa ser como o de Cristo. E essa é a solução para a igreja, é a solução para a sua família, é a solução para o seu trabalho, os seus relacionamentos, porque Jesus é a resposta, amém?
Em cada situação, se pergunte o que Jesus faria, o que a palavra diz a esse respeito, porque o objetivo de Deus é nos forjar a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele o tempo todo diz: eu fiz isso para dar exemplo. Enquanto nós estivermos lutando com as nossas forças, nós não vamos ter vitória. Mas quando nós buscarmos o que Jesus faria nessa situação, o que Ele fez, essa é a resposta. A consequência da experiência de Pedro, de ser peneirado, e se você quiser abrir a sua Bíblia e ler lá em Atos, no capítulo 3, fala de uma pregação, então, que Pedro fez, muito grande, muitas pessoas se converteram, e logo em seguida vai falando das curas, e o povo estava muito comovido com aquilo que estava acontecendo, e tinha tudo então para o velho Simão aparecer, não é verdade? Diante daquela glória que estava sendo recebida. Mas vamos ler, quando o povo está lá, alvoroçado, né, indo atrás de Pedro e João. Olha a consequência de Pedro ter passado pela peneira, de ter sido peneirado. Olha aí no versículo 12 de Atos 3. Vendo isso, quando o povo estava lá, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Olha esse Pedro. Olha esse Pedro. Se não é um Pedro diferente.